Olá, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Vamos Falar de RD, da Associação Águia Morena de Redução de Danos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta é uma atividade do projeto Comunicação, Informação e Prevenção ao HIV/AIDS e ao uso abusivo de álcool e outras drogas com apoio do Fundo Positivo. Eu sou Leandro Lindner e nossos convidados de hoje são Álvaro Mendes, de Rio Branco, no Acre, na região norte, e Patrício Barros, de São Luís do Maranhão, na região nordeste. Tudo bem, Álvaro? Pode se apresentar? Nossa, tudo bem? É um prazer estar aqui. Me chamo Álvaro Mendes, sou de Rio Branco do Acre. Tenho uma mistura indígena, né, que é a tradição daqui dos nossos povos, tá? E milito nas ações de território com direitos humanos na ótica de redução de danos. Tudo bem, Patrício? Pode se apresentar também? Beleza, Leandro? Eu sou o Patrício Barros, eu sou aqui do estado do Maranhão, sou redutor de danos, faço parte da equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde e faço parte de alguns movimentos sociais que estão na linha sobre saúde mental, álcool e drogas e a redução de danos, como a própria Borda é o nosso carro-chefe, né, desse movimento, dessa articulação com redutores e redutoras de danos do Brasil. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Presença remota, né? Mas esperamos que a gente possa dialogar sobre esses temas todos que vocês levantam, pela vasta experiência que tem, né? Queria começar com o Patrício, ele toca num ponto que eu achei muito interessante, que é esta cruzamento que existe, né, Patrícia, entre a questão do HIV/AIDS e do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? No atual momento que a gente está vivendo, qual que você acha que é a principal estratégia para a gente enfrentar estas problemáticas de saúde pública de forma mais eficiente? Nós precisamos, né, mais do que nunca, realinhar o diálogo entre as políticas sobre as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a questão do HIV/AIDS, com a relação entre a saúde mental dentro do contexto do universo do uso de álcool e de outras drogas e das possibilidades de desenvolvimento, né, de alguns transtornos associados ao uso de drogas e ao uso abusivo de drogas, né? E as vulnerabilidades que as pessoas ficam, as vulnerabilidades em que as pessoas ficam mais suscetíveis em decorrência do uso de uma substância psicoativa. Então, por conta, inclusive, né, dos inúmeros avanços no contexto da prevenção dos agravos em decorrência da infecção pelo HIV/AIDS, a gente percebe que algumas pessoas deixaram de se prevenir, deixaram de se cuidar, aumentando ainda, né, as possibilidades de transmissões. E entre essas transmissões, a gente, em todos os debates, em todos os espaços que a gente ocupa, a gente vê a incidência alarmante da sífilis, né? Então, a gente precisa, então, considerando aí, né, que o álcool e outras drogas, em algum momento, pode afetar um pouco o nosso comportamento, a nossa percepção de realidade e nos comprometer, a gente precisa, então, intensificar essa relação entre essas duas áreas estratégicas para as políticas públicas, e em especial para, no contexto da redução de danos. Ô Álvaro, em relação à sociedade civil, como você acha que foi esse período aí, né? Aí no Acre a gente ficou sabendo de várias ações que foram desenvolvidas durante a pandemia para tentar amenizar essa problemática, né, dessa população, né? Desde coisas básicas como alimentação, e sempre cruzando a questão da prevenção e da redução de danos, né? Como é que foi essa experiência aí nesse período, né? E o que você acha que se leva de lição de tudo isso que aconteceu?
Sim, eu acho que os movimentos sociais, diante da pandemia, coletivos, sociedade civil como um todo, teve um papel importantíssimo, né, dentro da condução do Convite no Brasil. Em especial aqui no Acre, a Associação de Redução de Danos, ela não se limitou, tá entendendo, a ficar em casa. Pelo contrário, tá, ela viu que deveria estar junto com essas populações em situação de vulnerabilidade social, né? E seu empoderamento fez com que os mesmos, menos assistidos pelo poder público, tivessem um mínimo de acolhimento humano em suas dificuldades de lidar com a pandemia, né? Então, foi através da Redacre, aqui no Acre, que se organizou, através dos agentes e redutores de danos, tá, que são do território e viu as necessidades que as populações em vulnerabilidade, populações pobres, miseráveis estavam vivenciando, a população de baixa renda ou sem renda, para ter acesso a vários benefícios, como os sacolões, ajuda do cadastramento do benefício social, que eu acho que foi muito importante, porque a gente fez automaticamente o link com a TIM, onde ela disponibilizou 6 mil chips, né, para que a gente distribuísse nos territórios, né? E através do celular dos agentes foi possível cadastrar mais de 6 mil pessoas nesses cadastros para receber os benefícios. Como também fazer parcerias com a comunidade europeia para a entrega dos sacolões, para receber justamente os kits, né, higiene, kits de máscaras, álcool gels, para a sua sobrevivência, né, e outros benefícios que foram disponibilizados, que eu acho que foi muito importante por conta que o Estado parou, né, as unidades de saúde fecharam, né, a estrutura governamental fecharam, e esse povo ficou desempregado, que muitos eram empregados, tá entendendo, tá? Eram diaristas e ficaram à mercê. Então, a Redac ela teve um papel fundamental no contexto, dentro da pandemia, né? E ela criou uma pressão, né, coletiva perante o governo a criar suporte de atendimento à saúde na área social, tá entendendo? Sensibilizando os parlamentares a propor alternativa para minimizar esses agravos que a população estava fazendo. Então, a instituição ela teve um desafio muito empoderante, no advocacy dessas lideranças das organizações sociais para propor políticas públicas através das suas atividades, né? Eu acho que foi um momento muito importante nesse sentido desses atores, tá? Para justamente minimizar essa consequência, tá entendendo, do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? E porque nós sabemos que esses movimentos sociais têm uma tecnologia do trabalho de território, e sua especificidade de cada comunidade e público em situação de vulnerabilidade social aos riscos de contrair, por exemplo, IST, HIV/AIDS, hepatite virais TB, hanseníase, porque a gente estava iniciando o processo, né, e outras patologias. Então, eu acho que o trabalho preventivo de campo que a instituição tem, que serviu de referência, de know-how para uns resultados bem significantes para essas populações que ficaram sem políticas públicas, né? E com esses indicadores de contaminação, né? Pelo trabalho relevante da instituição, a diminuição desses casos por conta que se abriu uma porta diante do Estado para receber essa demanda da instituição. Ótimo, a gente ficou sabendo aí do trabalho que vocês tiveram, que foi emblemático, né, e muito importante nessa ocasião. A gente falou assim do que já aconteceu, né, por conta da pandemia, mas tem uma questão que vai ficar além, né, quando a pandemia baixar totalmente, tem várias questões na área da saúde mental que a gente vai ter que enfrentar, achar alternativas, né, de acolhimento, de cuidado com as pessoas, né. E o Patrício, que trabalha muito com essa área, que eu queria perguntar, assim, qual a perspectiva que você acha, Patrícia, que a saúde mental deve ter agora, depois dessa pandemia, né? A gente está numa época de conferências estaduais e vendo a possibilidade, já ainda esse ano de 2022, de ter a Conferência Nacional de Saúde Mental, né? Qual que você acha que vai ser o papel dos profissionais, das instituições,
né, de todo mundo que está envolvido com a ideia de saúde mental nesse novo período pós-pandemia? A pergunta é ampla, né? E a gente precisa fazer clareza em alguns pontos. Primeiro, o primeiro ponto é o ponto da governança, né? Do poder público. E o outro é nosso, das organizações, das instituições, dos movimentos, das articulações, dos indivíduos, né? Nós, enquanto pessoas. Então, a gente encontra esse cenário, ele é um cenário que, por conta da pandemia, parte, né, dos serviços, eles estavam fechados, inclusive os serviços essenciais. Por exemplo, a gente tem e significativamente as pessoas que são fumantes tiveram graves problemas por conta de contrair o coronavírus e algumas vieram de fato a desenvolver a Covid e não sobreviveram por conta da sua fragilidade, né, em relação ao uso excessivo, ao uso do tabaco, de seus derivados, e que obviamente comprometeram os seus pulmões. Então, algumas pessoas que estavam fazendo tratamento para cessar a ação do tabagismo encontraram esses serviços fechados, os serviços para as pessoas que usam álcool e outras drogas também estavam fechados. Enfim, a gente teve esse cenário, que era um cenário mesmo típico de pandemia, de você não saber lidar direito, não estar preparado para lidar com as situações, isso do campo do serviço público, e esses serviços, importantes serviços, eles foram, né, estavam fechados. E estão retomando, e aí precisa, sim, tinham certas fragilidades. Nesse período de transição, que ainda nós não terminamos a pandemia, isso precisa ser, então, redobrado. Por outro lado, tem as organizações que sempre tiveram esse papel importante, de destaque, de relevância, inclusive pela ausência de alguns serviços, alguns equipamentos, de porte do poder público. Então, são fusões que precisam ser repensadas, reconstruídas, realinhadas, considerando que nós temos esse cenário que precisa ser revisto por conta de onde se parou, de onde precisa ser retomado e de onde precisa ser realinhado com esses equívocos e esses entraves que nos deixaram permear por conta da pandemia. Então, ele é desafiador, né? Então, a gente precisa estar mais perto dos pares, a gente precisa estar mais habilitado, mais qualificado e, sobretudo, a gente precisa fortalecer a educação permanente, a educação continuada, né? Porque aí a gente precisa repensar alguns conceitos, alguns cuidados e algumas estratégias. Que ótimo, Patrícia, traz uma boa visão dessa questão que a gente está vivendo atualmente, né? E de uma forma bem ampla também, né? Realmente, o cruzamento hoje não é só do HIV/AIDS com o uso abusivo de álcool e outras drogas, mas passa principalmente pela questão de saúde mental, de preconceito, direitos humanos e outras questões, né, que quem lida com a base, como vocês dois, né, estão acostumados, assim, né. Durante a pandemia, uma coisa que ficou bem evidente, Álvaro, na área da gestão de saúde entre os profissionais foi um adoecimento muito grande desse grupo, né, assim. Teve vários lugares, vários estados, onde a baixa, né, por conta disso, pela exposição, acabou comprometendo em alguns momentos até o andamento dos trabalhos. Em outros, né, os setores, né, mais específicos foram designados para trabalhar no combate à Covid, né, e várias áreas ficaram com passo muito lento de andamento nisso, né. E em contrapartida, pelo que você já contou, a ideia da sociedade civil ela continua atuando bastante em relação a isso, né? Não só aí no Acre, mas no Nordeste, em outros lugares, né, em São Paulo, né, pude acompanhar muito disso, né? Qual é as experiências que você acha, Álvaro, que a gente pode levar disso, assim, como modelo de trabalho, né? Você acha que a aproximação,
nos territórios, né, a criação de vínculo, ela ficou fortalecida com esse episódio da Covid? O que você acha desse novo futuro que vai estar se criando a partir disso? Leandro, na minha visão, são muitas experiências que podem servir de modelos que desenvolvem ações de HIV, AIDS e RD nesse país, né? Eu acho que a gente tem que perceber da importância de termos coletivos, né, de movimentos sociais, principalmente ativistas, né, que trabalham a prevenção, que tem essas expertise, né, de lidar e apresentar resultados significativos, tá, que apresente indicadores de diminuição do índice de contaminação dessas doenças, né, que você citou. E que a prevenção combinada e a relação do uso abusivo de álcool e outras drogas é um determinante. Tá? E a importância que tem desses coletivos estarem dentro do território, tá entendendo? É fundamental a importância, né? A gente tem N's aí que eu posso citar, mas antes de tudo, o Estado tem que entender que sem os movimentos sociais não vão atingir as metas da ODS, né? Que é até 2030, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que é proposto pela ONU, e o que o Brasil assina este protocolo, que a Agenda de Desenvolvimento do Milênio propõe ações em conjuntas, né? O termo de uma agenda estratégica para a ampliação do acesso do cuidado integral às populações chaves em HIV, hepatite virais e outras infecções sexualmente transmissíveis, tem por objetivo a implementação de ações de prevenção combinada, né, o que está se fazendo muito hoje, né, entendida como modelo de intervenção para o HIV, AIDS, tuberculose, hanseníase, hepatite virais e outras IST. E as co-infecções, né, que deve compreender dimensões relacionadas à vigilância de prevenção, diagnóstico e cuidado integral, as populações chaves e prioritárias, né? Sem perder de vista a dimensão individual, né, que esses coletivos fazem nos seus territórios, né, no que diz respeito às escolhas de prevenção de acordo com as práticas sexuais de cada um, né? Então, eu acho que esses gestores, eles têm que entender, tá, que tem que haver uma parceria entre gestores, pesquisadores, movimentos sociais que trabalhem em conjunto para superar esses desafios e ampliar concepções da saúde, defendendo que o enfrentamento de barreiras socioeconômicas que a gente está vivendo hoje no mundo, ainda que seja fundamental, é insuficiente para garantir o acesso universal e equânime às políticas de saúde. E eu vejo também que, além disso, é preciso enfrentar as barreiras socioculturais, né, que sustentam múltiplas formas de estigma e de discriminação, né, o que a gente está vivendo isso hoje, né. Hoje vivemos uma situação delicada com a pandemia e uma discriminação muito latente aos invisíveis, né, perante a sociedade. E apesar dos avanços alcançados pela política de IST e hepatite virais no Brasil e em todo o mundo, nesses últimos anos, o que o Brasil e que a gente tem percebido é o desmonte de uma política, principalmente da política de AIDS, né? E aí isso afeta tanto os usuários de drogas, jovens, LGBTQIA+, trabalhadores de sexo, pessoas privadas de liberdades, populações em situação de rua, negros, índios, e aí vai. Tá? E esses são os grandes obstáculos, né, para obter o cuidado integral e alcançar a inclusão social que essas instituições desenvolvem. Então, a gente podemos citar vários movimentos. A gente tem do Amazonas, a Rede de Amizades, que faz essa interface, né, com os controles sociais, a Redacre aqui no Acre, né, que é a Associação de Redução de Danos do Acre, que tem um trabalho significativo com a incidência nos territórios, nas ações de prevenção através de testagem, vínculos, encaminhamento para as unidades de saúde, que se tornam referenda a partir da sensibilização dos próprios usuários, dos próprios redutores de danos, para acolher sem discriminação essa população-chave prioritária, e ainda faz o monitoramento para o tratamento, e ainda a incidência das instâncias de controles sociais, que são muito importantes. Tá? Além das instâncias de controle, participando de conselhos, comitês, fóruns, coletivo, para justamente fortalecer sua visibilidade para propor políticas, né? Então, essa construção de rede do serviço, onde é envolvido também outras instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública,
Tribunal de Justiça, OAB, universidade, isso fortalece o trabalho no território, né? Isso faz com que sejam replicadas essas experiências para outros estados. A gente pode citar Roraima, no caso da BV, São Paulo é de lei, tá entendendo? Tá? Então, são várias instituições que são referências, tá entendendo, para esse trabalho. Ótima explanação. O Álvaro conseguiu pegar vários exemplos que a gente conhece aí do país, né, e toca num ponto que eu acho fundamental, né, no enfrentamento nesse momento, que vai se estender, né, por longo tempo, que é a história do preconceito, do estigma, né? O serviço ele tem demonstrado que o aumento de jovens gays com HIV ele se recrudesceu nesses últimos tempos, né? Assim como aumentou também a questão do empobrecimento da população, né? O aumento de população em situação de rua, né? O aumento, a baixa na renda das pessoas. Então essa problemática da pobreza que cresceu nesses últimos anos, ela cresceu mais ainda nesse período, né? Não sei, Patrício, aí na experiência de vocês no Nordeste, essa questão da pobreza pós-Covid e do reconhecimento do preconceito, ela é uma realidade também, assim, que se estende nesse período pós-Covid, né? Vocês sentem isso como realidade também? Sim, Leandro. Nós são cenários, são contextos, e para nós que somos da redução de danos, esses cenários, esses contextos, eles sempre nos colocaram em situações desafiadoras, né? Considerando a pandemia, considerando a situação caótica em que o Brasil se encontra no contexto político, né? Isso influencia, a gente vai ter mais feminicídio, mais homicídio, a gente vai ter mais pessoas sendo espancadas, empoderadas, pessoas empoderadas pela sua posição patriarcal, machista. A gente vê isso agora com muita frequência, né? As pessoas em posse de armas. Hoje mesmo aqui no Maranhão a gente circulou um vídeo, né, de um vigilante sendo agredido fisicamente com a arma, a pessoa agredindo com a arma em punho. A gente teve o caso aí da criança que foi estrupada e que não teve, e teve seu direito negado. A gente tem caso de promotores, né, que por conta de reabrir um processo estão sendo foram agredidas. Então o cenário ele é um cenário muito catastrófico mesmo, né? E aí a gente tinha já um cenário de uma atenção primária em saúde e ela também era frágil por conta da corrupção, era falta por conta de um investimento sistêmico, frágil por conta das condições políticas que fragilizam, né, a gestão em saúde. E o que aconteceu? Aconteceu nesse período de início de pandemia e todas as pessoas, no modo geral, elas focaram na assistência especializada, né? Hospital de Campana, o respirador, os equipamentos, né? Houve, então, esse investimento maciço e houve também esse desejo maior por uma clínica especializada. E no processo da clínica especializada, a gente vai ter, o Álvaro destacava a questão do desmonte na política da AIDS, e a gente vai ter um desmonte sistemático na política da saúde mental. Então, investimentos que eram para a área da saúde pública estão indo para a área da saúde privada, para a área de organizações, né, que não tem lá a ilibada, a visível ilibada, a condição de acolher, de atender, né, frente a esse cenário que é desafiador, né? Então, por exemplo, no princípio da pandemia, a área da saúde mental, ela caiu em campo e mostrou para os seus profissionais os desafios que eram nesse momento de tensão,
né, de temor, de medo, de angústia, de posso ser amparado, posso não ser amparado, das ansiedades, dos anseios, né, de ser cuidado, de não ser cuidado, de ser exposto, de morrer, medo da morte mesmo, né? Então a gente teve isso, a área da saúde mental, ela caiu em campo, fortalecendo os seus profissionais, mas sobretudo destacando a importância de que essa área precisaria estar preparada para os desafios nesse processo de transição de pandemia e pós-pandemia. Então, hoje a gente percebe, qualquer cidadão percebe isso, né? Você tem uma incidência maior de pessoas usando drogas, você tem uma incidência maior de pessoas em espaços de vulnerabilidades, na prostituição, por conta da ausência, do trabalho, da fragilidade, né? Pessoas, aqui na capital, São Luís, a gente vê um número maior de pessoas em situação de rua. A gente já começa a ver o número de pessoas, inclusive profissionais de saúde, né, cometendo suicídio. Isso eram elementos que já vinham sendo destacados pela área da saúde mental e a gente precisaria estar preparado para lidar com essas situações. Então, considerando, né, eu não diria nem o desnivelamento, né, mas essa ruptura mesmo entre a ampliação das políticas públicas por conta do contexto atual, do governo atual que se vive, e os desafios que são necessários para se enfrentar, para se fazer frente a isso, eles são extremamente desafiadores. Então, tanto para a gestão pública quanto para as organizações, a gente precisa muito estar num processo de contínuo nivelamento, de contínuo processo de rever casos, de rever territórios, de rever protocolos, rever organizações, porque não é nada fácil, né? Então, a gente tinha um cenário dentro de um país, né, de baixa renda, desafiador. E a gente tem isso escancaradamente mais desafiador ainda. Então, o contexto da gente ocupar os espaços das conferências municipais, estaduais e a nacional é extremamente importante para que a gente pense em como reconfigurar esses cenários para fazer um pouco frente a esses desafios que nos são impostos no cotidiano e principalmente num cotidiano de transição de pandemia. Ótimo, é perfeito a visão que vocês dão, muito ampla, né, de regiões diferentes do Brasil, né, e curioso que mesmo estando assim tão distante geograficamente, existem pontos em comuns assim que são enfrentados, né, cotidianamente e de forma estratégica a longo prazo, né. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui nesse episódio, né, realmente foi muito valiosa, foram muito valiosas as reflexões que vocês fizeram, é um prazer poder reencontrá-los de forma ainda remota, né, e poder dividir essas impressões, né. Deixo espaço então para vocês se despedirem e a gente já vai para o encerramento. Álvaro. Eu acho que é importante isso que o Patrício finalizou, né, que é essa questão de a gente ocupar os espaços de controle social, né, que são os conselhos, fóruns coletivos, e aí vai, né, dentre outros, né, dessas instâncias, para justamente dialogar com o poder público, né, propondo propostas, ações que sejam garantidas no PPA, né, que é o Plano de Programas Anual, de cada secretaria, né, para que se tenha metas, atividades, para que se tenha uma rede de serviço envolvendo a organização da sociedade civil, para os que tenham vínculos, acolhimento e encaminhamentos para justamente as instituições que trabalham com as populações-chave prioritária, né?
E aí, entre elas, a gente pode citar, como a gente tem falado, né, que são usuários de drogas, população em situação de rua, população LGBTQI+, né, negros, quilombolas, indígenas, população carcerária, jovens, adolescentes, pessoas vivendo com HIV e AIDS, hepatites virais, com TB, com hanseníases, né, e outras patologias, né. Eu acho que as conferências, ela tem um divisor dessas águas, né, para a gente fortalecer as políticas públicas, né, onde se começa a traçar e contribuir com proposta para que a gestão acolha e coloque em seus planos de governo, né. É fundamental a importância que os movimentos ativistas têm essa parte de advocacy da importância desse controle social, como o Patrício colocou. Então, eu agradeço aqui e estamos juntos aí nesse enfrentamento. Patrício? Olá, Leandro. Então, eu fico feliz pela oportunidade de estar dialogando com os meus pares, inclusive, obviamente, de forma remota, né? A gente em milhas e milhas de distância, mas está corroborando com o mesmo pensamento de enfrentamento, de desafios, mas, sobretudo, do quanto nós somos potentes na nossa capacidade de refletir, de acolher, de propor, de encaminhar, de articular, que é um papel muito forte nosso, né, redutores de danos, fazer esses diversos papéis, mas, sobretudo, parabenizar a Associação Brasileira de Redução de Danos, né, as suas relações, a Águia Morena e esse conjunto de instituições que o Álvaro citou também, né, os coletivos, o Edlei, né, as articulações do AC, as articulações de Boa Vista, que a gente conhece muito bem essa turma, do quanto esse momento ele é oportuno para a gente, né, para que a gente possa, de norte a sul, leste a oeste, saber que nós estamos interligados, que a gente continua, né, ainda mais forte e mais firme, lutando pelos que foram, que partiram, por conta talvez de uma desassistência, de notícias falsas, mas para os que ficaram e que ainda enfrentam grandes desafios, né? E muito, na nossa perspectiva, enquanto redutores de danos, são as pessoas que de fato estão mais vulneráveis, né? E aí há uma incerteza muito grande de que futuro eu vou ter, como eu vou ter e se é que eu vou ter. Então, essa nossa relação formativa, educativa, preventiva, instrutiva, né, propositiva, ela é algo que não cessa nunca e parabéns à Borda por esses já seus 30 anos caminhando em defesa da população mais vulnerável, das pessoas mais vulneráveis. Tá ótimo, então muito obrigado pela participação de vocês. Esta é uma atividade do projeto Comunicação e Informação e Prevenção ao HIV/AIDS e ao uso abusivo de álcool e outras drogas com apoio do Fundo Positivo. Obrigado, então, até mais.